que é dança contemporânea, ela faz parte de um dos meus trabalhos coreográficos. E é um trabalho que eu faço há mais de 10 anos, se chama Tombé, e ele é um trabalho justamente interessado no discurso que se produz sobre arte, especificamente sobre dança contemporânea. A gente termina o trabalho numa conversa com o público, numa conversa ficcional, em que a gente dispara essa pergunta, dizendo que a gente só vai sair dali do teatro quando alguém nos oferecer uma boa definição para a dança contemporânea. É um jeito de criar um entrave voluntário, porque essa pergunta ela é um enigma que vai se fazendo e vai se abrindo, vai se respondendo e vai se abrindo, vai se respondendo e vai se abrindo. Tem cada vez mais a ver com uma penetração no próprio desejo. E esse desejo é de ordem estética, de ordem política, de ordem cultural, de ordem histórica, sei lá o quê. Mas é um jeito, é um auto-mergulho, é uma auto-escavação no próprio desejo e nos próprios referenciais. Ela pouco tem a ver com qualquer universo estético partilhado por uma comunidade específica. Para mim, pensar dança contemporânea hoje é pensar sobre essa penetração no próprio desejo de criar, de se engajar politicamente, de mobilizar contextos, de deslocar realidades. Então, acho que tem sido esse o jeito que eu venho encarando essa pergunta de o que é dança contemporânea. E a cada vez que eu vou reformulando essa pergunta, eu vou me deliciando com a impossibilidade de resposta. Ela vai deslizando e de algum jeito ela se apresenta como um enigma mesmo, em que à medida que você tenta responder, ela vai te perguntando novamente. Então, além de produzir concretamente filmes, peças de teatro, peças de dança e publicação, enfim, eu tenho tentado pensar coreografia em todos esses campos, mesmo que eu não fale explicitamente em dança nesses lugares. Então, é na verdade uma postura coreográfica no mundo e que vai me fazer, que vai me possibilitar se relacionar com cada coisa na qual eu me implico. Me formei em comunicação social e em dança e depois eu fiz um mestrado em artes cênicas. E paralelo a isso, eu posso me dizer que eu me formei no grupo artístico que eu criei há 16 anos atrás. Em 1998, eu criei junto a outros artistas o Dimente, que era um grupo já formado também desde o princípio por pessoas interessadas em dança, em teatro e em música, e em cinema e em artes visuais. Então, o grupo Dimente eu posso dizer que foi a minha formação mais acentuada, mais radical, porque ali eu pude me formar como coreógrafo, como diretor artístico e como educador também. Então, de lá para cá eu venho sistematicamente pensando a própria criação artística como um processo de formação continuada. Então, e o Dimente deixou isso bem claro desde o princípio. Mas lá em dança, lá atrás, voltando lá atrás, eu passar pelos programas de dança formais. Então eu fiz muitas aulas de clássico, dancei balé clássico, fiz muitas aulas de dança moderna, de Martha Graham, e eu deixei ser atravessado por um monte de coisas que era dança de televisão, musicais da Broadway, musicais no cinema, carnaval. Enfim, existem diversas vozes de dança que me atravessam e que me constituem nessa minha formação artística até hoje. Cada vez mais essa postura deslizante pelos ambientes artísticos do cinema, da dança, do teatro tem ficado muito visível naquilo que eu faço. Então, e a cada vez que eu me desloco de uma área para outra, para me apresentar um novo contexto, seja da dança, do cinema, do teatro, onde quer que seja, eu entendo melhor os meus próprios interesses. Então, se a gente observar o que eu venho criando há esses anos, articula interesses que vão desde a comicidade, a relação entre humor, corpo e política, a relação entre erótica, carnaval, a relação entre estereótipo cultural e códigos de comunicação, sei lá, tem uma série de elementos que
vão se articulando de modos diferentes a cada criação. E a cada vez que eu me desloco de uma área para outra, eu entendo melhor esses interesses, eu me desfaço de alguns e eu reelaboro alguns que ainda me interessam. E apresentar percepções para o cinema da própria dança e vice-versa. E é legal também me pensar como artista e como pessoa no mundo, não como uma pessoa que sai sequenciando criações artísticas ou coreografias ou peças. Então eu tenho me colocado muito como curador, como educador, como coreógrafo, dependendo de cada momento em que cada uma dessas coisas faça um sentido pra gente. Eu acho que a Bahia participa historicamente de maneira muito intensa da produção em dança ao longo de todos esses anos mesmo. Não só pelo fato de a Universidade de Dança ter começado aqui na Bahia, e nesses últimos anos especificamente, eu acho que a Bahia está em conexão com o Brasil no sentido de pensar mais radicalmente uma descentralização nos modos de produção artístico e de pensar essa já um pouco cansada, mas sempre interessante ideia de autonomia. Então, tanto no Brasil como na Bahia tem surgido performers e criadores interessados em dinamizarem suas próprias questões na criação artística. Isso tem sido um panorama bem expressivo e bem geral. O que, por um lado, é muito interessante, justamente porque favorece essa criação de uma autonomia na criação, mas, por outro lado, tem uma coisa curiosa, que é de uma compulsoriedade, quase, de uma autoria na criação em dança. Então, isso tem sido um perfil da produção em dança da Bahia, mas de outras partes do Brasil também, que é ao mesmo tempo interessante e controverso. E aqui na Bahia especificamente tem surgido muitos e mais continuados ambientes de distribuição. Então tem alguns festivais na cidade e no estado que têm acontecido já há alguns bons anos. Então coisas interessantes têm vindo para cá, coisas interessantes são produzidas aqui dos próprios artistas do estado, da cidade de Salvador. Então eu acho que por conta das políticas públicas, eu diria que desde o governo Lula, porque antes disso, do ponto de vista de financiamento, por exemplo, era inexpressivo, absolutamente inexpressivo, a partir do governo Lula, pelo menos nessa questão do subsídio artístico e de pensar políticas públicas para as artes, trouxe à tona um tipo de engajamento mais visível por parte dos artistas e por parte dos gestores públicos. Então, na Bahia especificamente, a gente tem criado boas estratégias para garantir a continuidade de projetos que são importantes. O Dimente, por exemplo, tem ao longo de 3 anos subvenção para realizar esse encontro anual de artes. Quer dizer, isso já foi fruto de um debate sobre políticas públicas para as artes que pensou, um projeto continuado precisa de uma mínima garantia e estrutura para que ele aconteça continuadamente. Isso é só um exemplo de como esse debate sobre políticas públicas tem nos colocado em ação. Eu particularmente sou um otimista disso, principalmente em relação ao que acontecia no Brasil antes. Claro, são muitos problemas, ainda temos uma política pública muito centrada no dispositivo do edital, por exemplo, ainda a distribuição é difícil, é complicada, os parâmetros de avaliação para a distribuição de subsídios ainda é sempre complexo e controverso, mas em termos históricos é muito importante o que está acontecendo e eu acho que é muito positivo, principalmente. Aqui na Bahia, no caso da Bahia, a conexão entre comunidade artística e gestores públicos foi muito direta. Eu poderia dizer mais, que os gestores públicos são pessoas, são agentes dessa comunidade artística que estão lá, e isso faz toda a diferença. O que é interessante que está acontecendo nesses anos para cá, e eu poderia dizer, arriscar 6 anos para cá, a gente tem se posicionado em diferentes instâncias. Então, o artista, que antes fazia parte, por exemplo, do Fórum de Dança da Bahia, hoje ele tem sido diretor de dança da Bahia, ele é coreógrafo e bailarino também, que está nessa posição,
contingencialmente e que conhece bem a cena local e que tem uma interlocução muito direta. Então, na Bahia, não em todo o Brasil, mas na Bahia, isso tem sido um aspecto muito positivo, porque essa conversa entre gestores públicos e comunidade artística, que tem se articulado mais ou menos bem desses anos para cá, tem sido muito direta. Quer dizer, você não precisa de uma longa mediação ou você não precisa protocolar uma conversa com a instituição pública. Essa conversa é muito direta. O que eu tenho achado que é muito interessante, não só da possibilidade minha como artista, mas também dos meus companheiros da classe artística ou da política pública, é que a gente tem podido se experimentar em contextos diferentes. Então, hoje não tem muito a ver sobre binarizar as posições. Eu sou artista e você é o gestor, eu sou artista e você é o curador, eu sou o aluno e você é o professor. Quer dizer, o que eu tenho sentido de maneira muito bonita é que a gente tem se experimentado nessas posições e tem, inclusive, transformado os próprios entendimentos de cada uma dessas posições. Mas eu acho que tem uma esfera afetiva do trabalho artístico, seja na criação, na curadoria, na comunicação, na gestão, que é muito interessante. Cada vez mais eu tenho entendido que tanto a relação com o público, ela se dá de maneira muito afetiva, mesmo com o público desconhecido, mesmo com o público em geral, que é uma entidade esquisita de pensar, mas como se dão as relações para além do objeto artístico em si, ou da produção artística em si, ou para além da ideia de projeto. Então, tanto eu sou casado com um parceiro artístico meu, como eu tenho nesses parceiros artísticos uma família que de algum jeito isso vai se projetar na minha criação artística e na relação que eu estabeleço com o público, com a cidade, com o país e com as relações que são estabelecidas nos diferentes âmbitos. Então acho que tem esse campo aí da afetividade e da amorosidade também, para usar uma palavra mais pornograficamente afetiva, essa relação criação, afetividade, política tem sido bem determinante naquilo que eu tenho acreditado como arte e como comunidade.